mas trazia a pipoca para dentro da igreja para as pessoas assistirem ao culto como se fosse um espetáculo. Então esse é o problema. Frases assim de efeito, muitas frases de impacto, muitas frases assim de marketing. Pipoca na igreja, polêmicas, denúncias e até repreensões ao vivo. A pastora Camila Barros e Ana Paula Valadão levantaram discussões sobre práticas que, segundo elas, transformam igrejas em verdadeiros cinemas. E agora, o pastor Gustavo Bessa também se pronunciou sobre o assunto. O que está acontecendo na Lagoinha? Fique até o final para entender essa controvérsia que está dividindo opiniões. Nas últimas semanas, um tema inusitado tem gerado debates acalorados no meio evangélico: o cheiro de pipoca durante cultos na igreja Lagoinha Alphaville. A discussão começou quando a pastora Ana Paula Valadão, em uma pregação no púlpito do Mevon Campinas, denunciou práticas de igrejas que, segundo ela, vendem pipoca e chegam a lucrar R$500 mil por mês. Além disso, Ana Paula fez críticas ao uso de programação neurolinguística, PNL, por coaches, apontando que técnicas de marketing e paredes pretas com iluminação LED estariam desviando o foco da verdadeira adoração. A polêmica ganhou ainda mais força quando a pastora Camila Barros, durante uma ministração na Lagoinha Alphaville, repreendeu publicamente o hábito de comer pipoca no templo, afirmando que igreja não é cinema. O caso incomodou diretamente líderes da Lagoinha, como pastores de Paulínia, e o pastor André Fernandes, líder da unidade de Alphaville. Diante das repercussões, o pastor Gustavo Bessa decidiu se manifestar e compartilhar sua visão sobre as práticas discutidas. Segundo Gustavo, ele concorda que comer durante os cultos é algo equivocado, pois transforma um momento de comunhão e espiritualidade em um ato semelhante ao consumo de entretenimento. Ele comparou a prática a assistir a um filme em um cinema, desvirtuando o propósito central do culto. Além disso, Gustavo teceu comentários sobre o trabalho do pastor André Fernandes, afirmando que, embora não tenha lido os livros do líder da Lagoinha Alphaville, seus rios nas redes sociais sugerem que ele utiliza uma teologia desequilibrada. Gustavo destacou que as mensagens de André são repletas de frases de efeito e estratégias de marketing, o que, para ele, pode desviar a essência do evangelho. O pastor acha certo pessoas comerem dentro da igreja na hora da pregação? Agora depende da pessoa, né? Às vezes é um bebê que precisa se alimentar, às vezes é uma pessoa idosa, às vezes é uma pessoa que está doente, precisa se alimentar. Mas no contexto geral, eu entendo que não somente a pregação, o culto é algo que entregamos a Deus, não é um entretenimento. É uma entrega a Deus, é um sacrifício de adoração que fazemos ao Senhor. É o momento de estarmos juntos como igreja, focando os nossos olhos em Jesus para adorar Jesus. Não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa alimentação, tem a ver com aquilo que entregamos a Deus. Eu penso que, de modo geral, a igreja não é um lugar para estar comendo. A igreja não é cinema, não é teatro, não é circo. A igreja é o lugar onde prestamos culto ao Senhor, é a nossa entrega a Ele. Qual a diferença de vender pipoca na igreja e vender makes, livros, óleo e joias? Olha, pergunta muito boa. Eu entendo que a questão do vender pipoca não é o vender pipoca lá no carrinho, lá fora da igreja, para as pessoas comerem depois do culto, irem para casa comendo pipoca. Acho que a questão colocada tem a ver com vender pipoca para as pessoas entrarem na igreja comendo pipoca, como se elas estivessem indo para o cinema, indo para o teatro, indo para o circo. Eu penso que esse é o ponto, não vender pipoca na porta da igreja, mas trazer a pipoca para dentro da igreja para as pessoas assistirem ao culto como se fosse um espetáculo. Então esse é o problema. Agora, se a pessoa quiser vender pipoca do lado de fora, joia, livro, roupa, travesseiro, pão de mel, brigadeiro, entende? A questão é o culto em si, a pipoca lá no meio do culto, entendeu? Se eu já li algum livro do André Fernandes, eu já ouvi alguns cortes de mensagens do André Fernandes no Rios, e não é uma pessoa que me inspira nas pregações e nem nos livros que ele escreve. Não é o tipo de teologia que eu penso que é uma teologia saudável, uma teologia sólida, uma teologia equilibrada. E, pelo menos nos rios que eu assisti, havia muitas frases assim de efeito, muitas frases de impacto, muitas frases assim de marketing, me parecia, né? Então não é o tipo de leitura assim que me interessa, não.